temporada da VEX, ela começa em julho, tá? E se encerra em abril. Então no mês de abril que passou aqui, de 2016, a gente teve lá o torneio mundial, onde a gente esteve trabalhando com a parte do desafio Bankshot. Então a gente realizou lá um desafio lá no Rio de Janeiro, né, o Maker Academy Rio, que a gente levou lá o Bankshot e a gente estava seguindo aí a temporada. Então a gente estava aí conversando com algumas equipes aí para solucionar os desafios da arena. Bom, o VEX Challengers aí participando do torneio, 1.100 equipes, né, já no programa, e aí 30 nacionalidades. Eu não coloquei aí o número total de equipes do programa, que eu vou apresentar aí nos próximos slides. Se eu não me engano, esse número entrou pro Guinness, né? Com o maior evento de robótica. Exatamente. A equipe já entrou pro Guinness. A gente vai passar essas informações aí. Bom, e a temporada agora, né, de 2016 2017, é o crossover, onde a gente tem aí essa mesa, a gente tem todos esses objetos aí com uma forma geométrica totalmente diferente, né, do comum para o desafio. A gente tem algumas torres ali onde a gente tem que fazer a armazenagem desses objetos, né, e se vocês observarem ali no centro, né, a gente tem uma ponte, né, onde você passa com o robô, aí ele levanta o outro lado. Então você tem que ter esse lance aí, trabalhar aspectos da área de mecânica, você tem que estar muito entrosado com aquele seu companheiro, né? Uma coisa interessante, você vê como que essas tecnologias são interessantes. Uma das partes que pontua bastante é quando você termina, não sei se estou falando besteira, um robô da sua aliança desse lado, o outro robô do seu parceiro do outro lado. Exatamente. Se você tiver em equilíbrio de massa perfeito, você tem uma pontuação máxima, perfeito? O que ele está forçando ali? Você imagina o seguinte, eu vou aqui do Brasil levar um robô para representar. Você vem lá da Alemanha. Se a gente durante o ano não saber mais ou menos os pesos do robô, corre o risco lá no torneio mundial, a hora que sortear, que as alianças são sorteadas, nós chegamos lá e perdemos um ponto por causa disso. O que os caras estão forçando? Conectividade. Trabalhar conectado a nível mundial. Eu tenho que determinar mundialmente qual que vai ser um peso interessante para o robô. Porque no final, se chegar lá, o meu robô está fora de um padrão de peso dos outros, eu não me conectei com o resto dos robôs que vão para a competição, eu não consigo fazer esse equilíbrio de massa. Você vê coisa como os caras são inteligentes, coisa que eles não tinham pensado até então. Bom, tá aí, né, a informação que o professor comentou ali do lado, né? Porque eu não teria colocado ali as informações em relação ao VEX IQ Bankshot, né? Para os números totais de equipe no programa. Tá? Hoje, atualmente, então, são 16 mil times participando do programa da VEX, 16 mil times espalhados pelo mundo. Tá? Quantos times no Brasil? No Brasil? Nenhum. Nenhum. Anteriormente a gente tinha a nossa equipe que até o ano passado a gente participava do programa, né? Estive entrando aí no programa da VEX em 2011, trabalhei aí no desenvolvimento de um projeto, eu e o Leonardo, no desenvolvimento de um projeto que uma equipe foi lá pro Internacional, né? E daí, depois dessa equipe, a gente esteve atuando aí, a gente participou aí de dois torneios internacionais aí, representando o Brasil. Daí que a gente parou ano passado, que a gente estamos trabalhando no desenvolvimento de outros projetos, daí acabou-se o time que representava o Brasil, né? E a busca aí da CoMaker é essa, né? Trabalhar essa cultura novamente aí nas escolas aqui no Brasil para que possa alavancar, para que o Brasil esteja uma equipe lá representando o nosso país, né? Uma equipe não, né? Uma equipe é muito pouco, né? Esteja diversas outras equipes. Hoje, o grande país que se destaca participando dos torneios internacionais é o México. Hoje o México ele tem o próprio torneio internacional dele. Ele tem um torneio lá que ele traz diversas escolas do México, diversas universidades. Então se chegar lá no Mundial lá nos Estados Unidos, você olha assim, bandeira do México ali, bandeira do México aqui, se você acordar debaixo da sua cama tem uma bandeira do México. São diversos mexicanos que tem lá. E são uma baita potência. Diversas pessoas, não, mexicano, não. Mas são uma baita potência. Eles desenvolvem diversos protótipos aí
que deixam os americanos realmente incomodados. A parte dos neozelandeses também trazem diversos projetos aí bem avançados. Tá? Eles têm algumas equipes que realmente, apesar de serem poucos, mas eles têm umas equipes que realmente conseguem revolucionar lá o torneio. Né? Bom, e aí no Guinness, né, entrou aí em abril o livro dos recordes aí com 1.070 equipes participando de um torneio internacional, né? Então ela conseguiu essa façanha. Então lá desde 2007 lá, ela entra no mercado com seu primeiro torneio e hoje, né, em 2016 ela já consegue esse feito. Né? Então o que a gente está falando aqui não é bobeira, né? Esses times, essas equipes que estão trabalhando aí em projetos linkados com a VEX nas soluções desses desafios, realmente estão mexendo aí com a comunidade da tecnologia, né? Então você consegue chegar em uma comunidade, já trabalhou com VEX, já viu VEX, alguns vão falar, já vi, já trabalhei com VEX, já tive envolvido em alguns projetos, e realmente é um crescimento muito elevado, né? Também essa parte da integração do EDR, do Pro, com as partes de tecnologia hoje no mercado, que hoje se fala muito na parte de impressão 3D. Então o link é bem grande, a plataforma do EDR e a plataforma do Pro não tem limitação nenhuma. Você pode construir diversas peças, diversos outros componentes. Eu vou mostrar também diversos outros programas que a gente tem, o link, com todas essas tecnologias que estão lá fora. Bom, uma orientação básica, né? Alguns educadores às vezes ficam aí se perguntando, né? Como que se pode trabalhar com os alunos, como se pode construir uma equipe para que possa trabalhar em atuações nacionais e lá no futuro trabalhar em uma atuação internacional. Então, sua equipe aí pode ser formada com 5 até 10 alunos. Tá? Isso não é obrigatório, tá? Fique bem claro, pode ser 2 alunos, pode ser 3, pode. Mas assim, esse é o número que eles pautam aí como o ideal para se trabalhar no gerenciamento de uma equipe. Mas se quiser 20 alunos, 30 alunos, vai depender dos educadores. Né? Para a solução dos desafios e para denominar tarefas. Né? Porque imagine lá, você tem a construção do robô, você tem a parte de documentação, todas essas outras atividades. Em 2 fica muito pesado você realizar todas essas atividades. Então, se você tiver uma equipe aí com 5 alunos, 6 alunos, você já consegue desenvolver todas essas atividades. Às vezes uma equipe com 2 alunos, imagina, eu não gosto muito de mecânica, a outra, não sou muito bom. Como que faz para se construir o robô apenas com 2 que não gostam da área? Fica difícil, né? Então se você tem esse número aí um pouco mais elevado, você consegue denominar todas essas tarefas, fazer essa distribuição aí. E obter alguns rendimentos aí elevados. Bom, aprendendo com as regras também, depois eu vou disponibilizar, o grupo da Commaker vai disponibilizar a apresentação. Então alguns links aí importantes, onde fala sobre o site do desafio, onde você consegue obter alguns materiais em relação tanto diz respeito à competição como guia de construção de sistemas mecânicos, guias e tutoriais de programação. Então a parte da VEX tem todo esse suporte online. Aqui também sobre a parte de um registro de uma equipe. Como funciona normalmente, né? Lá fora, se existem regionais, as equipes participam dos regionais e aí elas vão se classificando até chegar ao torneio mundial. Né? Eu sou uma equipe e eu vou lá participar do torneio mundial. Lá não funciona assim. Lá não funciona assim, no México não funciona assim também, devido ao número, às diversas equipes que eles possuem no país. E também tem um número limitado por país. Como o Brasil só teve uma equipe até hoje a participar do VEX ativamente, participando do torneio internacional, então eles sempre abriam uma vaga pro Brasil. Então sempre a gente estava participando lá com a equipe, sempre que a gente mantinha essa tradição. Desde o primeiro torneio que a VEX lançou, a gente era a equipe que participava lá do torneio, representando o Brasil. Bom, mas e aí, você só fala de robô, você só fala de construção, né? Será que só se resume a isso? Não, né? Você chegando lá, você tem diversas outras categorias para você competir, né? Então, eu não ganhei lá na mesa. Você tem a possibilidade de ganhar em outra modalidade? Sim. Existem diversas outras modalidades. Eu não trouxe aqui,
Mas nos treinamentos, a gente vai ter o treinamento aqui no sábado do IQ pela manhã e a gente vai ter também o treinamento do VexLR pela parte da tarde. Eu vou estar apresentando diversas outras categorias que a gente pode estar também participando, tendo a chance de ganhar uma premiação. Então, os principais elementos aí é a construção do seu robô e também a parte da documentação, né? Que é o projeto STEM que você pode trabalhar na sua temporada. Então eles dão lá um tema de uma determinada área e você trabalhar no desenvolvimento de pesquisas em relação a esse tema. E aí você pode se destacar e ganhar diversos outros prêmios. Você pode ser, talvez, até contratado por uma empresa devido aos conteúdos documentacionais que você pode estar gerando. Então aqui são algumas informações bem básicas em relação à construção para quem tem interesse para construir uma equipe. Necessariamente precisa ser só alunos de uma instituição? Não. Pode ser uma equipe de garagem ou qualquer... eu tenho alguns amigos que estão interessados em participar, vocês podem se reunir em qualquer local e podem trabalhar com os métodos associados na construção e também nos outros desafios que eu vou estar mostrando aqui, que não precisa necessariamente você ter o vínculo direto com os componentes de construção. Essa daí, pessoal, eu acho que foi a grande diferença desse crescimento exponencial. Quando eu falei, que eu não sei se alguém conhecia a robótica, falei do Lego, a Lego ela tem 20 anos, 25 anos, muito mais tempo no Brasil, mas ela se limitou a desenvolver soluções de robótica associada à educação. A Vex foi muito inteligente. A Vex fez nos Estados Unidos o que o Senai faz aqui, né, Edinho? Ele criou uma competência na pessoa que participa de um programa tão grande que a ida dela para o mercado de trabalho é quase que uma coisa natural, é quase que um caminho sem volta. Então gerou-se dentro lá a capacidade de empregabilidade que o cara tem. Ou seja, você imagina aqueles meninos que a gente viu lá arremessando aquela bola, aqueles espaços que eles trabalham, é parecido com os makerspace que a gente fala aqui, né, Medina? Sim. Muito parecido. Então um cara desse ele já está dentro do ambiente de mercado de trabalho. Para ele ir para qualquer empresa de desenvolvimento, ele já tem todos os conhecimentos. Então, pesquisa, trabalho em equipe, esse gerenciamento de projeto com 5, com 10 pessoas não é fácil de tocar. Então, essa é a grande sacada. Por isso que ele também não se limita a só escola. Eu posso ter uma comunidade no meu condomínio lá que queira participar. É a proximidade que esse projeto leva do mercado de trabalho. Ele não se limitou só a ser uma ferramenta de formação educacional. Se você avançar ali, você vai chegar muito próximo do que o mercado de trabalho está precisando. Bom, Leonardo vai falar um pouquinho aí sobre a parte da parte de programação aí, que o cara aí faz a programação dos robôs aí, que aí ele domina aí essa parte aí sobre a plataforma do IQ. Bom pessoal, bom dia. Meu nome é Leonardo. Praticamente a história é a mesma, minha e dele, e por que eu pensei a mesma mesmo. A gente começou junto, formação, a gente estudou junto. Só que a diferença é o foco, né? O foco dele é na mecânica, meu foco é na programação. Não sou de nenhuma área de programação, mas por incrível que pareça eu tive facilidade. Porque programação, eu particularmente acho que você tem que ter foco. Fala, não, eu quero aprender sobre o que é lógica. E lógica você usa na sua vida. Boa parte da sua vida você tem lógica. O exemplo que eu passo nas aulas de programação é algoritmo. Fala pessoal, como que você... Um exemplo mais besta que tem é como você faz um pão. Aí as pessoas falam pra mim, não, eu tenho que pegar, colocar o pão no forno. Eu falei, mas tudo bem, pra você é assim, pra um robô, você acha que um robô sabe como é que o forno vai estar aberto? Não é assim pra um robô. A diferença é que pra um robô você tem que especificar, você tem que falar. Eu vou passar alguns softwares aqui, atualmente tem 3 softwares para programar. Só que eu vou explicar um pouco da diferença de cada um. O primeiro é o MultiKit. O que é o MultiKit? Ele só programa a plataforma IQ. O que eu acho que é uma vantagem dele? Ele tem a versão paga, que é para você usar no seu computador offline, e tem a versão gratuita. Os outros só tem a versão paga e tem a versão trial, né? Que é só por 15 dias para você ver se esse software mesmo que você quer utilizar. E ele tem a versão que você pode usar pela internet. Só que o que limita ele, né? A diferença, um exemplo que o outro software, o SC e o Robot C, você pode fazer uma programação sequencial, não tem limite de nada. Aqui é um pouco diferente na hora de você programar, você tem que programar um exemplo. Você quer programar essa tração.
você vai ter que programar o motor da tração tem 2 motores, você vai ter que colocar a mesma coisa que colocou em um motor no outro. Em outro software só teria que colocar numa timeline e você já poderia programar tudo. Ali está mostrando uma parte que é a interface inicial. Tem a interface inicial para você. O que é aquilo ali? Você vai colocar o que você vai usar no seu robô. Um exemplo, você tem que usar o Cortex, que é o cérebro dele aqui. Você tem que colocar, o Cortex já vem, né? Porque obviamente você precisa do Cortex, senão não tem como você fazer a programação. E você inclui entre motor, sensor. Ali, e o legal desse software é essa parte aqui, ó. Porque assim que você inclui um joystick, ele já dá a parte para você configurar cada motor. Você vai no... É que aqui no... Mas ali, aquele íconezinho pequenininho é o ícone do joystick. Você consegue configurar cada canal do joystick. Um exemplo, porque aqui é dividido em canais. Tem aqui o A, B, C, D, E, F. Daqui vai até a letra R. O do EDR já é diferente, é número. Mas você consegue ver cada canal. E na parte de blocos, você... todos os softwares você programa em blocos, né? Que é 100 blocos, chamam de 100 blocos. Por trás existe uma biblioteca totalmente em C, só que para facilitar, como é para pessoas iniciantes, você só vê blocos. Ele é bem legal esse software, dá para você usar, depois a gente disponibiliza o link para vocês usarem, se caso quiser testar, ver. Também tem outras plataformas que esse software abrange, ele é bem legal. Já esse daqui é o GC, que é a minha praia, né, o que eu mais gosto de usar. A diferença dele para o ModeKit é você poder usar mais de uma plataforma. Com o mesmo software, você consegue usar o IQ e o EDR. A gente vai ter uma oficina só desse software de programação. Lá eu vou especificar certinho, falar todo sobre esse software e até umas vantagens. Um legal dele é que você só instala um software sem adicionar mais nada. É só um software, instalação única. Você consegue controlar as duas plataformas. Aqui já é um pouco diferente, ó. Toda vez que você começa, você já... uma coisa interessante. Alguém aqui já mexeu com programação, alguma coisa relacionada? Então, você tem que ter sempre a ideia de quantos motores tem, de quantos sensores tem. Você pode ver que é a coisa mais chata, porque não, e como aquele motor mesmo? Como é muito... Teve um robô que a gente usou 13 motores. Aí fala, nossa, qual que é o motor daquela tração? Aí fala, não sei. Aí tem que ficar caçando os fios lá e atrás e fala, não, é esse motor. Então, aqui você já especifica todas as portas. Você pode usar, o legal desse kit é que tem 12 portas, né? 12 portas e você não tem aquela coisa de, não, esse daqui é para sensor, esse daqui é para motor. As portas são entrada e saída, você pode usar tanto motor como sensor, você pode colocar 12 motores ali. Vai rodar os 12 motores. Um grande diferencial em relação a outras plataformas, né? Ele também abaixa baixa quantidade de portas que você tem no seu controlador, né? Em outras plataformas que a gente tem aí no mercado. A gente também tem esse fácil acesso, né? Você tem 12 portas, se você quiser trabalhar com 12 motores, você consegue trabalhar tranquilamente. Se você quiser trabalhar com 12 sensores, eu quero dar uma aula de sensoriamento para minha turma, para minha equipe. Então você consegue trabalhar aí com 12 sensores em um único controlador, realmente diferente do que a gente consegue encontrar aí no mercado. E na programação, na parte do EDR você tem que declarar as variáveis. Para quem entende um pouco de programação vai entender, porque você precisa usar um sensor, você tem que chamar uma certa variável para saber se o sensor está certo ou não. E aqui você vai já nomeando tudo, e na parte da programação já aparece aquela variável, ele cria automaticamente. Porque como o Lucas falou, é para crianças menores. Então, para a criança entender um pouco mais, aí mais para frente ela entende o que é variável e já vai usando um EDR. E é que aqui não tem, mas existe uma timeline nele. Aí você pode incluir tudo, uma sequencial da outra, que eu acho que é um pouco melhor do que o ModeKit, porque você não está colocando, aí você colocou um negócio no motor da tração e no outro você colocou de outro jeito. Ali não, é uma única e você consegue controlar. Foi o que eu mais me adaptei, eu achei ele bem fácil, porque é tudo em bloco também. Você consegue, mas o legal dele é que tem toda a galeria em C. Você fez uma programação, você fala assim, eu quero compilar em C, não quero compilar em blocos. Você abre uma aba dele, tem todo o código em C, você copia o código e pode compilar em C para ver como é que fica, ou se não, se você quiser jogar em algum outro software que só lê em C,
esse é bem interessante, ele te mostra a galeria em C dele. Como eu falei, existem as livrarias, né, dele, que ele vai organizando tudo a programação para deixar bem fácil, mas você consegue ter o acesso a essa livraria. Agora o Robot C. Esse, particularmente, eu acho que é um dos mais completos que tem, porque ele também abrange esse e tem todas as plataformas. Se você quiser programar IQ, você programa, EDR você programa, do Vex Pro você programa, e ele também é em C. Ele já é mais puxado para o C, você tem a parte que você pode digitar, então, e também tem a parte de blocos, então ele é mais de um nível de dificuldade, ele também tem mais dificuldade, é mais para pessoas que querem fazer outros projetos. Uma grande diferença desse software é a parte virtual dele, porque você pode pegar e falar assim, eu não tenho condições de ter um kit, mas eu tenho esse software e eu quero ver como é que funciona. Você vai na parte virtual dele e tem uns robôs pré-montados, você vai lá e consegue controlar esse robô. Ele até se você tiver um joystick em casa, joystick USB, que é muito barato isso daí, você conecta o joystick, ele reconhece, você consegue controlar como se você estivesse controlando esse controle aqui. Porque como vocês podem ver, eles deixaram muito semelhantes a controles de videogame.